Eu nasci no meio das artes. E o cinema e a fotografia, que eu tenho, a minha família, por privilégio, eu tenho um acervo, eu tenho desde a guerra-tipo, eu tenho a história da fotografia na Bahia, eu tenho em casa. E eu, desde pequena, isso é uma coisa minha, porque meus irmãos não se interessavam. Desde pequena, eu amava estar olhando aquelas imagens e tentando, até ganhei dinheiro, porque eu ficava tentando organizar, porque era tudo meio confuso. Depois meu avô paterno também me contratou, eu com 11 anos me achava o máximo, que eu era a arquivista da família, blá blá blá. Eu nasci em Salvador, na Bahia, em 1955. Sou filha de Rui Simões e Maria da Conceição Muniz Silva. Minha mãe, atriz, jornalista, também trabalhou um período como jornalista. E meu pai trabalhou em jornal a vida inteira e fez advocacia, mas não exerceu. E a paixão dele, que ele seguiu depois dos 30, quando surgiu esse curso em Salvador, foi a filosofia, onde ele foi professor da Universidade Federal da Bahia até morrer, praticamente, porque ele se aposentou pela compulsória e, inclusive, acho que ele morreu um pouco também de tristeza por ter saído da sala de aula. Minha mãe está viva, tem 80 anos, super lúcida, é uma mulher com uma cabeça assim brilhante, avant-garde, e faz tai chi, está melhor que todas nós e tem uma vida social intensa, é uma pessoa muito erudita, de leituras, e já foi casada também de novo e hoje em dia está sozinha. Eu tenho dois irmãos, Maurício e Marta, do primeiro casamento. Minha mãe casou de novo, eu tenho um irmão, Miguel, e meu pai casou de novo, eu tenho uma irmã, Marília. Eu entrei no colégio aos 5 anos, estudei numa escola extremamente super tradicional, que é o Colégio Nacional Auxiliadora, mas que a gente sempre se refere como se fosse Dona Frísia, que é a fundadora, que era uma grande educadora, onde minha mãe estudou, era aquela coisa da tradição, um colégio muito rígido, só de mulheres, mas com uma educação muito rigorosa e eficiente. Porque foi incrível, porque eu saio desse colégio que eu estudei dos 5 até os 15, ou seja, eu fiz o infantil, como se chamava na época, o primário e o ginásio, e fui fazer o colegial da época, que era o clássico que eu escolhi, que era matéria de humanas, tinha normal, clássico e científico. E eu fui morar no Rio, que minha mãe nesse período já estava morando no Rio, e minha mãe me colocou para estudar num colégio que era assim, o oposto. Ela me colocou ainda na Frísia e depois, quando eu fui para o Rio, me colocou no Brasileiro de Almeida, que foi incrível porque eu saio de uma escola onde eu ainda tinha que ajoelhar o chão para ver se a barra da saia estava encostando, porque se não tivesse, a barra da saia era arrancada, onde você tinha que usar corpete, sutiã, onde você não podia pintar as unhas, onde você não podia usar um laço de fita vermelha, onde nenhum homem poderia entrar, a não ser pais e irmãos, e assim mesmo com autorização. Uma coisa assim medieval, né? Funcionava ainda na casa dela, era muito comum naquela época. As escolas eram casarões antigos, onde a diretora, porque em Salvador, não sei nos outros lugares, mas acredito que também, em Salvador, as grandes escolas foram dirigidas e fundadas por mulheres. Tanto que o nome das escolas se acabam e fica o nome da diretora. Teve o Dona Henriqueta Catarino, que era do Instituto Feminino, Sofia da Costa Pinto, que era o nome da própria escola, Dona Helena, que eu esqueci agora o sobrenome, que era a escola modelo, que era um período onde as mulheres eram normalmente mulheres solteiras, que não se casavam e que se dedicavam à educação. E tudo isso para dizer que então eu saio de uma escola onde era um modus operandi completamente quase medieval e vou para uma escola experimental onde não tinha uniforme, onde se falava de maconha na sala de aula, onde você escolhia as matérias que você queria, onde só tinha cabeludo, todo mundo andando, mas só que talvez não, com certeza minha mãe me coloca nessa escola porque eu aos 12, dos 12 para os 13, 14, eu já comecei a apontar em que direção eu desejava, vamos dizer, construir a minha trajetória enquanto pessoa. E eu já estava ligada nos beatniks, na contracultura, minha mãe também, fazendo macrobiótica e tal.
Então ela conversou com um psicólogo do Rio e ele disse, eu acho que o colégio que me conhecia desde criança falou, acho que um bom colégio vai ser o Brasileiro de Almeida. E realmente foi incrível. As duas escolas, porque eu digo que Dona Frísia me deu assim a metodologia para estudar, aquela coisa dos cadernos que não podiam ter uma rasura, que era uma coisa assim, você chorar, que você manchasse assim, era que a época de caneta tinteiro, você tinha que levar um lencinho para a prova, porque se manchasse já tirava ponto. Se você, era impossível você fazer um trabalho arrancando folha de caderno espiral, você tinha que comprar papel de ofício, a capa e não sei o quê. Não era só o layout, mas também o conteúdo, português, escrever corretamente. Então, acho que isso é fundamental. Eu lamento, vejo minhas filhas, agora minha neta, com assim, eles abriram e assim, desenvolveram para um lado que é uma coisa mais globalizada, onde as crianças têm opinião sobre tudo, mas assim, na base, né, no português, no escrever, no fazer um projeto, eu, aos 60 anos, eu vejo que a gente decaiu. E eu chego ao brasileiro, eu tinha toda aquela abertura, professores incríveis, porque eram todos jovens, de universidade e tal, mas minha mãe preocupadíssima que eu ia ser uma péssima aluna, que imagine que eu não ia ter a base, mas eu continuei, eu sempre fui boa aluna, eu era muito assim, rebelde, mas sempre adorava tirar nota 9, 10, adorava estudar, não era CDF, como se diz, mas gostava de saber o que está acontecendo, não suportava essa coisa de tirar nota baixa e depois cair em recuperação, segunda época e tal. E aí o Rio, o Brasileiro de Almeida, foi incrível, que eu acho que me formatou de uma forma que eu considero que foi muito interessante para a minha vida futura. Aí resolvo voltar para Salvador para fazer a faculdade, porque no Rio eu acho que já estava unificado o vestibular, eu não suportava essa coisa, eu odiava matemática, odiava física, química, me recusava a querer estudar isso, e na Bahia ainda não era unificado. Então eu volto para Salvador, eu ficava na dúvida se eu queria fazer História da Arte, mas História da Arte não tinha um curso específico, né? Tinha uma matéria, uma cadeira, não tinha uma graduação. Eu tinha vontade de fazer dança, que era uma coisa que eu comecei aos 16 anos, queria muito, mas aí tinha aquela mentalidade, e na Bahia tinha a faculdade de dança, que era na época uma das melhores da América Latina, assim como a de música e a de teatro, mas eu dizia, não dança, aquela mentalidade assim, não dança, é melhor eu fazer em paralelo, mas tem um diploma em dança, bobagem, mas enfim. Aí eu fiz história, né? Fiz o curso de história, que para mim foi muito decepcionante, a faculdade, foi um baque, porque eu vinha do Brasileiro de Almeida, onde eu tinha professores muito bons, e cheguei na universidade, minha família pelo lado da mãe é toda de acadêmicos, então para mim a universidade representava assim a casa do saber, aquela coisa, e nós já estávamos vivendo a ditadura, então era uma coisa cheia de infiltrados na faculdade, uma coisa muito reacionária. A primeira aula, eu nunca esqueço, História Antiga, um professor que já faleceu, foi uma aula medíocre, história da América mais medíocre, então eu me desencantei com aquilo e comecei a entrar numa crise muito grande. Eu só não abandonei, porque eu acho que eu tenho uma personalidade assim muito forte no sentido de começo, meio e fim, sabe? Isso é uma coisa muito do meu pai, que era assim, descendente de holandês, então uma coisa assim muito rígida. E eu estava naquele desespero quando eu tive a sorte de ter uma professora que tinha acabado de voltar da África, onde ela tinha passado 7 anos na Nigéria, fazendo o mestrado dela, que é Ieda Pessoa de Castro, que estava assumindo a cadeira de Etnologia Geral e do Brasil. E aí me deu assim um balde, sabe? Assim, me deu uma baforada de vontade de aprender, porque eu ia para as aulas e não aprendia, porque eram aulas muito ruins, sabe? Não aprendia o que eu achava que tinha que aprender. Estava muito desanimada. E ela me conta depois que ela chegou numa sala de aula, porque as pessoas que escolhiam fazer história, assim, 2 ou 3, sei lá, 5% era que fazia porque realmente tinha um desejo. A maioria, pelo menos na Bahia, as pessoas entravam em história, geografia, ciências sociais, porque eram, de certa forma,
graduações mais fáceis de você entrar do que você entrar em psicologia, medicina, sei lá o quê. Então tinha muita gente, assim, desculpa falar, mas muita gente medíocre que estava ali, não sei nem porquê, donas de casa, porque não tinham muito o que fazer, iam ali se ocupar, nada contra. Mas imagino, para mim já era complicado porque eu tinha uma amiga que falava a minha língua, uma só numa turma de 50. Né? O resto eram pessoas que eu não tinha nada a trocar. Trocava afetivamente porque eu sou uma pessoa afetiva, mas fazer uma reunião de equipe, a gente ia, eu me aborrecia, porque era uma mentalidade de extrema direita. Não, isso não pode, sabe uma coisa assim? Eu ficava aquele ET. Até a forma de vestir, porque eu já estava, naquela época era cabelão e sobrancelha que não tira, enfim, com outros projetos, sexualidade, entendeu? Ali era a virgindade, era uma coisa assim também ainda bem medieval. Então acredito que se para mim era difícil, imagine para a Ieda que chega e ela me diz que ela chega e vê aquela turma morta e que a única pessoa viva era eu, que eu ficava na primeira fila assim, quase babando ali, porque ela deu um curso, ela não deu etnologia geral do Brasil, ela deu etnologia da África, que era toda a experiência dela na África. Aquilo para mim me abriu uma perspectiva de mundo e de compreender, inclusive, a negritude, porque nasci numa cidade negra e não tinha uma visão, era uma visão muito estreita, apesar de ser filha de intelectuais, mas era uma visão muito estreita sobre a diáspora e sobre tudo. E aí eu fiquei naquele encantamento e ela, então, me convidou para trabalhar com ela, porque existia um negócio que você podia ser monitora, bolsa de trabalho, você ganhava um dinheirinho ali. E eu fui trabalhar no CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais, que é uma referência, foi uma referência no Brasil, porque quem fundou esse instituto, um pouco antes de eu estar na universidade, foi o Agostinho da Silva, não sei se já ouviram falar, que é um português, que é um cara, assim, uma sumidade. Tem até o neto dele, que foi meu aluno de vídeo, fez um filme sobre ele. A Tânia, que foi minha chefa, também conhece, enfim. E aí esse CEAL foi, assim, incrível para mim, porque era um lugar que só frequentava belgas, estrangeiros, e eu fui trabalhar ajudando ela já estava escrevendo a tese do doutorado, que ela tinha feito um mestrado, né, que era sobre termos brasileiros, palavras brasileiras de origem africana. Eu lia dicionário, né, e abria os verbetes. Foi incrível, adorei ler dicionário, li todos, eu acho que era possível. E o mais legal era a troca com ela, porque ela trocava comigo assim horizontalmente. A gente falava sobre absolutamente tudo. E foi daí que eu acho que veio, foi daí que eu acho, não, eu tenho certeza que veio o meu interesse e ficou ali guardadinho sobre a cultura negra. Que aí eu saio da faculdade, me caso, tenho filhos, e aí resolvo fazer dança, vou para a faculdade de dança, faço dança, me separo, perdida ainda, sem saber, sem encontrar aonde, o que é que eu quero. E aí fui trabalhar, eu era formada em História, fui trabalhar no IPAC, que é o Instituto Patrimônio Artístico e Cultural, com um antropólogo incrível também, que é o Vivaldo da Costa Lima, que era muito amigo da minha mãe, foi minha mãe, inclusive, que pediu, que eu estava super deprimida no nascimento da minha segunda filha, porque sem saber que rumo tomar na vida, aí você precisa trabalhar, era meio período, eu fui, fiquei 2 anos, escrevi na revista, comecei a trabalhar com pesquisa, mas era pesquisa tradicional, né? Eles trabalhavam com cadeia sucessória das casas, para negócio de tombamento. Eu não gostava muito, era um pouco chato. O que eu gostava é porque era no Pelourinho. Então eu gostava era de ir para as casas das pessoas. Eu me jogava com as assistentes sociais, porque eu amava aquelas histórias de vida, né? Das prostitutas, tudo misturado, casos terríveis. Eu nunca esqueço uma senhora que o rato mordeu a cabeça, porque ela não tinha o que comer, ela tinha que botar o pão para o rato não... Deixava de comer o pão para o rato não morder a cabeça. Coisas terríveis e coisas incríveis também. E nisso eu soube que na Fundação Cultural, que é um outro órgão do Estado da Bahia, do mesmo jeito que era o IPAC, que é o Estudo do Patrimônio, e tinha essa pessoa que era uma das pioneiras da história oral no Brasil, que é a Tânia da Almeida Gandon, que tinha formado um grupo para
desenvolver esse projeto que chamava História Oral dos Bairros de Salvador. E aí eu fui para esse grupo. E nessa fase toda da formação, veio para o Rio, voltou, você já teve algum contato com o cinema, seja como espectadora, de ter uma relação mais íntima, ou de conhecer ali, circular naquele pessoal da Bahia, do cinema baiano? Olha, o cinema é uma coisa assim que a minha família ama. Minha avó, ela deu várias entrevistas porque ela viu o cinematógrafo, todos tinham o costume de ir ao cinema, eu fui ao cinema muito pequena. Eu morei na mesma rua e as minhas primeiras amigas eram as gêmeas Diana e Eliana, filhas do que seria o Paulo Emílio Salles Gomes da Bahia, que é o Walter da Silveira, que tem vários livros publicados, que era um amante, que escreveu sobre Glauber. E eu assistia filmes na casa dele, ele gritava, o cinema vai começar, que ele botava um lençol e a gente corria para ver Charlie Chaplin e tal, uma coisa assim maravilhosa. E minha mãe fez todo o curso que ele deu, que foi um curso assim antológico e todo mundo frequentou. Minha mãe foi colega, Glauber foi aluno de meu pai no Colégio da Bahia, que era um colégio público, chamava Central, onde todo mundo que era, sei lá, de esquerda, artistas, intelectuais, estudava. Minha mãe também estudou. E meu pai lá fez um grupo de teatro, chamava Jogralesca, onde Glauber participou, Annecy. Então, toda essa turma era alunos de meu pai e contemporâneos da minha mãe. Minha mãe fez teatro, então eu conheci Otton Bastos, que era da mesma escola, e Geraldo Del Rey, e eu convivia, porque eu ia pequena para a escola de teatro. Então, as artes, de uma maneira geral, meu avô era pintor, então a casa era cheia de artistas. Eu nasci no meio das artes. E o cinema e a fotografia, que eu tenho, a minha família, por privilégio, eu tenho um acervo, eu tenho desde a guerra-tipo, eu tenho a história da fotografia na Bahia, eu tenho em casa. E eu, desde pequena, isso é uma coisa minha, porque meus irmãos não se interessavam. Desde pequena, eu amava estar olhando aquelas imagens e tentando, até ganhei dinheiro, porque eu ficava tentando organizar, porque era tudo meio confuso. Depois meu avô paterno também me contratou, eu com 11 anos me achava o máximo, que eu era a arquivista da família, bababá. Então, a fotografia e o cinema forte. E no Rio, então eu comecei realmente aos 16 anos, porque o Rio tinha o Cinema 1, na Prado Júnior, né? Tinha o cinema no MIS, tinha aquele outro lá em Ipanema, que era em frente, sem ser a Praça General Osório, a outra praça que tem um cinema, que tinha as sessões da meia-noite, que eu esqueci o nome agora, em Ipanema, na Visconde de Pirajá. Era Nossa Senhora da Paz. Exatamente, um cinema ali. E eu comecei, então, sistematicamente ao cinema, porque minha mãe é, assim, uma super cinéfila, hoje em dia diz que já cansou, mas ela não só viu tudo por causa desses cursos, por causa da minha avó, que também sabia, e porque ela amava também. Então eu comecei a ver todos o cinema espanhol, cinema, e ela ia me orientando, cinema, expressionismo alemão, o que aparecia, entendeu? E o cinema novo, eu sinceramente não era apaixonada, não. Eu gostava desde cedo, era de Bergman, Buñuel, Pasolini, o Murnau. Eu não tinha assim, eu achava interessante, eu gostava de Nelson Pereira dos Santos, mas, por exemplo, Glauber não era uma coisa que eu tinha, assim, aquela... Eu gostava de Pátio, que é o primeiro filme dele, que quase ninguém conhece. Mas, assim, não era fã. Conhecia todos eles, conheci Glauber desde pequeno, chamava ele Babo até, porque eu não sabia falar Glauber, ele frequentava a minha casa, conheço Paloma, conheci... Quem é mais do cinema novo? Eu conheci quem, meu Deus? Nelson. Paulo Sarraceni. Nelson eu conhecia assim, mas não de contato, né? E atores também, vários. Helena Inês, que é a mulher de Glauber, minha amiga, da minha mãe, amiga minha até hoje. Mas eu circulava, andava, minha mãe andava com eles, mas eu não era assim, dizer que eu era uma cinéfila do cinema novo, não. Eu nem conheço direito. As referências eram mais europeias. Mais europeias. E logo depois comecei a me interessar pelo cinema latino. Mas ainda não como profissão, né? O cinema vai vir bem mais tarde. Nem era uma possibilidade para você. Era, pensava. Um momento, minha melhor amiga no Rio do Brasileiro de Almeida, disse, vou fazer cinema na Fluminense, por que você não faz?
mas eu estava assim, querendo... Me deu um tilt, uma coisa assim, que eu resolvi voltar para a Bahia. Eu tive até depois muito arrependimento, porque se eu tivesse ficado no Rio, minha vida teria seguido um rumo, talvez assim as coisas acontecessem com mais rapidez e não com esses hiatos, porque a Bahia, naquele momento, ainda era muito apartada desse eixo, tudo ali acontecia muito tempo depois e tudo muito difícil na área das artes, né? Então, você fala então da Tânia Grandon, né, ela, e assim, tem ela exerceu uma forte influência na sua opção, na sua carreira, na sua... Exerceu porque, além dela ser uma pessoa brilhante e muito passional, feito eu, a gente ficou muito amiga, né? Somos amigas até hoje. Ela levou aquele grupo, não só a parte, vamos dizer assim, dela conseguir liderar um grupo tão heterogêneo. Eu estava falando para ela que Juca Ferreira, o atual ministro, era do grupo, Isabel Gouveia, que é da Cabum, que é uma fotógrafa, era um grupo assim incrível e ela conseguia organizar aquilo para que realmente a coisa acontecesse e muito de uma forma muito democrática, eram brigas, discussões terríveis, porque eram todas pessoas inteligentes, personalidades muito fortes, que tinha momentos que quase que a gente ia engolir ela, entendeu? Todo mundo rebelde, mas ela era quem realmente tinha a teoria, a base e a experiência. Ela tinha feito um mestrado em Portugal, ela é muito organizada também, e ela tinha tido essa experiência, não sei direito, com o CPDOC, que para ela tudo começava e terminava no CPDOC. Essa palavra para mim é um negócio assim tão familiar, porque os textos que vinham, porque a gente tinha não só os projetos, para a gente chegar a um projeto, a gente tinha todo um preparo de textos, de discussões, que caminhos, que tipo de pesquisa. Eu nunca tinha ouvido falar bola de neve, eu digo, como? Que isso? Pesquisa estilo bola de neve, que aí a Tânia, eu era muito intuitiva, né? Que a minha experiência tinha sido no IPAC 2 anos com uma pesquisa tradicional. Mas a história oral veio com uma possibilidade nova e muito excitante. E aí eu amava essa coisa porque como era a história dos bares, a gente tinha que entrevistar pessoas, principalmente as pessoas mais velhas. Eu amo, quanto mais velho for a pessoa, mais eu amo. Eu amo velhos, amo desde criança e amo criança. Não gosto do meio. Então eu tinha um jeito muito assim que eu nem sabia que eu tinha, por conviver também, sempre convivi minha avó, meu avô, bisavó, eu conheci bisavó e tudo. Então eu tinha um jeito que as pessoas iam falando tudo, me trazia fotos, eu enlouquecia, porque eu acho que era genuína aquela paixão. O que? A senhora tem um álbum aí, pelo amor de Deus, deixa eu ver. Ah, tá numa casa. Eu subo no armário, eu já estava dentro da casa da pessoa, já estava quase morando lá. E aí eu fiquei a responsável por fazer as entrevistas. Eram entrevistas incríveis e arranjar material, né? E aí, naquele ali já era, isso aí foi 85, 86, aquilo começou a se esboçar em mim. Aí eu comecei a fotografar. Meu primeiro trabalho foi Mulheres Negras, inclusive fotografei essa senhora negra incrível que dizia que a mãe dela tinha trabalhado com Princesa Isabel, tudo um delírio, mas era um delírio incrível que Princesa Isabel, que a mãe lavava os pés dela em umas bacias de ouro, uma coisa assim incrível, o imaginário dela, Amélia, Dona Amélia. E aí com essas fotos eu entrei numa Bienal, aí eu comecei a coisa da imagem, ainda desvinculada do texto, começou a vir muito forte. Aí eu comecei a fotografar, comecei a dizer, não, eu vou virar fotógrafo, vou ser fotógrafo. E aí foi dando certo, porque me chama para fazer uma capa de disco, um cartaz e tal. E em paralelo, eu comecei a desenvolver esse projeto que era o Eu Sou Neguinha. Isso em que ano exatamente? 87. 87. Eu saí do projeto de Tânia em 86 para 87, porque acabou. Foi assim, como é que se diz, eliminado, né? Por questões políticas muito sérias na época, né? E aí é o seu primeiro documentário, então, né? Meu primeiro documentário, Eu Sou Neguinha, o de Dona Amélia, essa senhora que eu conheci fazendo a história de Tapajipe, do bairro, ela é uma das personagens. E aí eu escrevi o projeto, mas eu tinha muita insegurança de que será que eu estou louca de já assim começar
já sendo diretora, roteirista, nem fiz assim, um processo, né, como a maioria das pessoas, começo como assistente de produção, ou pelo menos assistente de direção. Aí, na época, eu estava namorando com um cineasta que estava meio parado, e foi ele, inclusive, que lendo isso, que disse, você nasceu para fazer imagem e movimento. Não tem negócio só de fotografia, não. Escreva o projeto. Aí eu escrevi, ele disse, por que você não sai do Brasil e vai? E aí me deu a ideia de eu ir para o Festival de Cuba. Mas isso já com o filme normal? Não, com o projeto na cabeça. Nem tinha escrito. Falei assim, escrevi uma linha ou outra. E aí foi minha primeira viagem para fora do Brasil, porque na época ainda as relações de Cuba, isso foi em 87, na virada de 87 para 88, e as relações com o Brasil ainda estavam cortadas, mas eu tinha trabalhado na Jornada de Cinema, que é um dos festivais de cinema mais antigos do Brasil, que é o Guido Araújo, que é de esquerda, que estudou na Polônia, que tem relações super fortes com Cuba, e foi muito cubano, ele levava muito cubano para o festival. E eu conheci a única agência do Norte e Nordeste que faziam as passagens. Enfim, foi tudo, somou, tudo, como diz, conspirou. Comprei minha passagem, Festival de Cuba, de 87. Eu era a única pessoa no Hotel Nacional que não era atriz, não era cineasta, não era nada. Eu estou de férias, as pessoas não acreditavam. E lá eu fui para ver tudo o que estava se passando, para ver se eu estava louca ou não. E aí eu vi tudo, conheci um monte de gente e disse, não estou louca, eu tenho condições realmente de fazer esse filme. E aí voltei para o Brasil com aquela força assim, e aí fui conseguindo apoio, foi sofrido e tal, mas fiz. E foi em vídeo já? Em vídeo, foi um Matic, que era a coisa melhor e mais sofisticada que tinha na época, era um Matic. E você montou uma produtora para fazer? Não. Produção independente, conseguindo apoio, passagem, porque o fotógrafo veio da Argentina, porque eu conheci ele lá, ele amou o projeto, se você conseguir minha passagem, eu não quero nem cachê, eu vou. E aí ele veio, e aí equipamento emprestado de televisão, foi um horror, porque tinha aquela coisa dos sistemas, PAU-M e NTSC, e aí uma hora era um equipamento que era americano, outra hora estava no sistema brasileiro, na hora de fazer essa edição foi um parangolé. Quando eu fui no primeiro festival que eu coloquei o filme, tinha a parte que aparecia preto e... Olha, ninguém entendia, não sabia ainda da técnica. Era a linguagem. Sofrimento. E é isso, era um documentário de, acho que 26, sei lá, 30 minutos. E com esse trabalho você já entrou em vários festivais, né? Com esse trabalho foi incrível porque eu coloquei na Jornada de Cinema, não ganhei nada, fiquei super triste, porque eu pensava que eu ia ganhar uma menção honrosa, qualquer coisa, mas aí ganhei uma coisa muito melhor. Tinha um organizador de um festival de mulheres da América Latina, que acontecia aí, só de mulheres acontecia na Califórnia, em São Francisco, e ele estava viajando pelo Brasil para convidar pessoas conhecidas, que na época ele chamou a Tsuki Yamazaki, a Suzana Amaral, e desconhecidas, né, novos. E aí me convidou e disse, consiga uma passagem que lá eu te banco. O festival te banca passagem, hospedagem e alimentação pelo período do festival. Aí, minha filha, eu rodei a baiana em Salvador, batendo em banco, em não sei aonde, aí consegui passagem da Panam, uma Alina que tinha lá, e consegui dinheiro no Banco Econômico, usei o nome do meu avô, nunca tinha feito isso, fui para o Pânfilo de Carvalho, que era uma das maiores fortunas, que era o ex-diretor do Banco Econômico, que eu tinha ido no banco pelos caminhos normais, e o cara nem me atendeu, cagou na minha cabeça. Aí minha mãe, vai em Pânfilo, nunca pedimos nada, Val, já quase 80, 90 anos, cheguei lá, minha filha, peraí um momentinho, ligou, alô, pro cara do marketing, nunca esqueço, meu bem, tô aqui com a neta de um grande amigo meu, ela ganhou um prêmio, sei lá, uma viagem, uma coisa incrível e tal, vai aí, veja o que você consegue pra ela. Aí eu fui, cheguei lá, fui tratada assim no banco, uma coisa horrorosa isso, nojenta. E ele aí disse, e você quer o quê? Eu besta, minha mãe, por que você não pediu logo 10 mil dólares? Eu disse, peraí, eu nem sabia o que eu ia pedir. Eu disse, olha, eu vou ficar 10 dias no festival, mas depois eu vou aproveitar, porque aí eu ia rodar um pouco, depois eu ia encontrar umas amigas em Nova York. Disse, me dá 1.000 dólares que tá bom. E na época 1.000 dólares foi um dinheirão, eu viajei, tudo pago, não gastei um tostão, mas
Se fosse outro, eu poderia dizer assim, me dá $3.000 aí, que para o banco não era nada. Minha mãe dizia, isso para o banco não é nada. Né? Enfim. Bom, Mônica, eu não conhecia essa história. É. E aí, fala. Não, e aí assim, com Eu Sou Neguinha, você sai então da Fundação Cultural, você se desliga, você... É o momento da opção mesmo. É o momento da opção. E aí foi tudo, foi uma mídia louca em Salvador, porque foi a primeira produção independente. Porque quando eu dizia, tô fazendo vídeo, ninguém entendia, é vídeo de casamento. Era com meu pai mesmo, dizia, mas minha filha, você vai filmar batizado? Eu digo, não, meu pai, não é isso. Mas você vai fazer o quê? E eu não conseguia nem entender, porque naquela época as pessoas não sabiam, videoarte estava começando. Eu sou da geração do olhar eletrônico aqui em São Paulo, porque como eu comecei com o vídeo, não que eu quisesse, porque a película era caríssima. Então, eu fui para o documentário. Mas, ao mesmo tempo, sim, aí você voltando ao que você me fala, eu aí disse, não, é isso que eu quero. Quando eu comecei a fazer esse filme, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. No primeiro dia de filmagem, eu nunca esqueço, era como se eu tivesse nascido para fazer aquilo. Era o meu sentimento. Pode até nem ser, mas era um sentimento de pertencimento para aquilo. Eu conseguia entender tudo, de tudo, não só da linguagem, do que eu queria, como da parte de produção, porque eu fiz tudo nesse projeto. E aí eu entendi que tudo que eu tinha feito antes na minha vida era como se fosse para me preparar para aquilo. Até a dança, até a cantora, que eu estudei bastante violão, queria uma época ser cantora. Então, a música, a escrita, a organização do Dona Frise, a loucura do Brasileiro de Almeida, a história oral, a metodologia, a pesquisa. Era como se eu disse, não, isso aqui eu não largo mais. E aí eu pedi demissão, que hoje em dia eu fico vendo como é que é a minha personalidade. Eu sou super extremista, ou é 8 ou 80, ou amo, eu odeio, não tem caminho do meio. Porque qualquer outra pessoa pediria uma licença sem vencimentos. Por que não? Eu entrei ali, eu tinha um trabalho ali a qualquer momento. Mas era que, para mim, era assim. Essa licença sem vencimento vai me deixar numa pequena zona de conforto e que eu não quero. Eu estou com 33 anos, já estou muito velha na minha cabeça, velhíssima. Então eu tenho que me jogar agora, assim, feito uma kamikaze, que foi o que foi, e não foi fácil. Momentos maravilhosos e momentos... Você já com filha? Já com filha, só parada. Momentos de muito sofrimento. Por ser mulher, por estar no Nordeste, por vamos dizer assim, toda a mão de obra do audiovisual era de machões, de pessoas sem formação. Eu não tinha com quem dialogar. Eu tinha uma referência, eu tinha uma visão sobre o cinema, sobre as imagens, muito diferente das pessoas com quem eu trabalhava. Era um deserto de Saara, fora a dificuldade de ganhar dinheiro. Eu venho de uma família, meu pai era totalmente de esquerda, nunca comprou uma casa por ideologia, morreu, que deixou, como ele sempre disse, era educação e livro, não deixou nenhum tostão. Meu outro lado, todo de artistas, minha avó de uma família tradicional de falar dinheiro é feio, é sujo, cobrar uma coisa horrorosa. Então, eu não consegui transcender essa educação que eu recebi de ambos os lados, então eu tenho uma dificuldade até hoje muito grande de cobrar. Eu nunca sei o quanto eu valho, e isso num mercado, porque cinema é industrial. Se você não sabe isso, você é engolida e explorada. Então eu fui muito explorada, sou até hoje. Às vezes já até acostumei, porque é uma coisa que está em mim. Talvez seja mais sofrido cobrar e lutar pela aquele dinheiro, aquela coisa. Então foi uma estrada difícil, né? Mas que tinha algo em mim que às vezes minhas filhas me questionavam, minha mãe, por que você não vai trabalhar em outro lugar? Nananã. E eu dizia, porque mesmo com toda essa dificuldade, eu sou feliz. Eu sinto uma chama aqui dentro de mim. E talvez, se eu largar isso, eu possa morrer. Né? Morrer no sentido figurado, ou até talvez real. E aí, nos anos 90, então, você realiza o Código de Hammurabi. De Hammurabi, Hammurabi, que é um documentário ficção. Eu não conheço. É muito interessante esse, porque era um acerto meu de contas com os anos 70. Eu tinha muita raiva das pessoas se referirem. Eu sou dos anos. Eu digo que a minha adolescência, minha juventude foi nos anos 70, minha formação mesmo, né, como mulher, como pessoa, como indivíduo.
E eu tinha muita tristeza e raiva, assim, no raiva não uma raiva para matar, uma raiva superficial, digamos assim, mais superficial, dessa visão de que os anos 70 eram os anos da loucura, e não era só isso, né? Então, eu resolvi fazer um documentário que era uma espécie de vários alter egos meus, era uma história, né, onde, e ao mesmo tempo, com depoimentos, era como se fosse um grupo querendo fazer um filme sobre os anos 70, tentando. E no final são amigos meus queridos, né, alguns já morreram, falando sobre os anos 70. Mas esse filme não foi muito bem compreendido, não teve uma carreira. Hoje em dia, que quando eu assisto eu adoro. Ele foi na Bahia naquele momento. Eu tenho um amigo meu que escreveu um artigo muito bonito, que poucas pessoas assim alcançaram talvez o que eu quisesse. Talvez o filme não fosse muito claro, entendeu? Estava começando, enfim. Aí eu comecei a trabalhar em produtoras, né, fazendo clipes para televisão, me virando, trabalhei em campanha política. E aí começou um pé na videoarte, que era uma coisa que começou a me interessar. Instalações, aí eu recebi uma bolsa para fazer uma residência artística na Alemanha, né, no 96, 95, 95, e voltei em 95. Não, eu fui convidada, porque eu comecei a desenvolver um trabalho no Goethe Instituto de Salvador, que era foi durante muitos anos um dos polos mais fortes de cultura, e o diretor era um cara incrível, um alemão, que quis fazer um núcleo de videoarte que não existia e me convidou, porque eu era a pessoa realmente que estava mais atuante. E foi incrível, era uma parceria onde a gente fez um festival, fiz várias coisas, fizemos oficinas, e ele tinha um acervo muito bacana. Eu comecei a dar oficinas também, trazia pessoas de fora, e nesse processo que durou 7 anos de parceria até ele sair, ele disse, acho que você tem que viajar, você tem que fazer alguma coisa, que ele falava assim, eu tenho muita curiosidade de ver como é que você vai voltar de uma fricção assim na Europa, por exemplo, que era o que ele podia me oferecer. E eu fui para talvez a maior e melhor escola de videoarte do mundo, que é a Kunsthochschule, que é onde o Nanjum Pai, que foi fundador, um negócio assim, em Colônia. E aí voltei já fazendo minha primeira instalação. Mas como é que foi esse período lá? Você ficou um ano? Não, fiquei 6 meses, porque era para ficar um ano, mas meu pai ficou terminal. Você levou seus filhos? Não. Uma já tinha 14 e outra 18. Aí ficaram com o pai, foi a primeira vez que eu me afastei delas, né? E eu estava louca para viver essa experiência sozinha, num país estrangeiro, no inverno. Escolhi no inverno, bem forte, assim. E foi uma experiência, assim, divisor de águas na minha vida, enquanto pessoa e enquanto artista. Porque essa escola era muito, muito incrível, eu tinha acesso a um material maravilhoso, cabine, aí minha mãe me mandando, era faxes de filmes todos que eu tinha que ver, que nunca ia mais ter chance de ver, foi incrível. Foi uma experiência também sofrida, porque também a discriminação por ser mulher, mais velha, latina. E o professor, que era o meu orientador, ele realmente era um cara muito desagradável, que daquele tipo que te larga assim, te entrega aos ratos, sabe? E eu tenho esse temperamento assim, eu ia lá e cobrava, que as pessoas não acreditavam. Eu digo, você me botou no quarto que não tem nem aquecimento, aí brigava, aí botava no outro, porque senão tinha pessoas que me metiam aquilo, mas eu era mais velha também, já tinha sido casada, filhos, quer dizer, tinha uma outra relação com o mundo, as pessoas chegavam mais jovens, 18, 19 anos, e aceitavam aquilo tudo. Não, não tenho dinheiro para alimentação. De como não tenho dinheiro para alimentação? Você me disse, quando eu estava no Brasil, aí arranjou a dinheiro para alimentação. Foi tudo muito sofrido. E aí, lá eu fiz um trabalho chamado Zontag, que é uma experiência minha, né, eu como personagem e tal, e fiz uma edição lá para esse professor, que nem me interessava de um trabalho dele, mas com um montador incrível, que é o Matthias Neuhofer. Aquilo foi interessante, a experiência, eu nunca tinha tido um montador artista, um cara que estudou. No Brasil não tinha isso ainda. Tinha pouquíssimo, tinha de cinema, mas assim de vídeo não. Estudou para aquilo. E a experiência de vida, porque quando eu ia começar realmente a usufruir
dessa escola foi quando me indicaram, disse, você tem que ter uma professora ou um professor que te adote, senão nada acontecerá. E esse cara, que eu fui através dele, que era o Dieter Jung, que era da holografia, eu odeio holografia, inclusive nem suportava o que ele fazia, era um grosso, daquele tipo assim que estava pouco se lixando. E egocêntrico. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que arranjar alguém, porque com esse homem aí eu não vou sair do lugar, só vou ficar aprendendo o que eu lutar, mas não vou ter acessos maiores. Aí me indicaram uma pessoa chamada Janine Meapfel. Ela é super amiga do Jorge Bodansky, porque ela é metade alemã, metade argentina, falava espanhol. E aí eu consegui um terminer, como eles chamam, um encontro, só que lá não é o Brasil. Um encontro, meu amor, a gente marca para daqui a 1 mês, 2 meses lhe atender. Isso para mim foi enlouquecedor, porque a gente está acostumado àquela coisa imediatista, e chega e vai, essa coisa que a gente informal. Lá é aquela coisa, o mestre, o aluno, e nada de pegar, e uma coisa assim, e lenta. Quando eu consegui um encontro com essa mulher, ela aí se apaixonou por mim, foi uma coisa, uma empatia, e disse não, eu quase chorando, dizendo tudo que eu estava sofrendo, bababá. Ela tinha passado pela mesma coisa há anos, ela era professora da escola, mas seguiu ali, foi ali como aluna e tal, latim, um lado latino. Aí disse não, você já vai começar logo agora, você já vai fazer, eu estou trazendo um montador de Bertolucci, nunca esqueço, você já vai fazer o curso dele e nós vamos seguir juntas aqui. Quando eu estava nesse felicíssima da vida, meu pai terminal. E aí eu resolvi voltar e perder a bolsa, o que para eles foi enlouquecedor. Porque eles diziam assim, como é? Você vai largar a bolsa? Mas seu pai não vai morrer? Não está terminal no hospital? Eu dizia, tá, e o que você vai fazer lá? Porque é outro mundo, né? É outra relação. Eu digo, para mim é impensável meu pai morrer e eu não estar perto, né? E aí voltei pro Brasil. Voltei, e aí fiz a minha primeira instalação, aí continuei alternando instalações, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, mas voltei louca. Foi o Roland, que é o diretor do Goethe, ele dizia, eu quero ver o que você vai trazer, como é que você vai voltar dessa experiência. E eu voltei com essa vontade. Não foi na linha do documentário. Também eu estava na Kunsthochschule, numa escola de arte experimental. Então eu fiquei louca. Na época, assim, instalação eu estava bombando, né? Tudo quanto é lugar. Aí eu fiz, ganhei um prêmio, montei e aí comecei. Um ano fazia um documentário meu, autoral, um outro ano, mais ou menos, fazia uma instalação. E misturando a linguagem de vídeo, de fotografia, colagem, e para sobreviver trabalhando em televisão, em produtoras, até vir para São Paulo. Aí, quando eu voltei da Alemanha, eu fiz um videozinho para o Video Brasil chamado Café com Pão, Manteiga Não, que eu utilizo umas imagens de arquivo, que eu não estou lembrando da onde eu achei isso, acho que foi um VHS que rodou por aí. Porque na minha família, assim, na minha família materna, eu tinha 2 tios, um estudou nos Estados Unidos, estudou até em Harvard, tudo, tio-avós, irmãos da minha avó, que tinham câmera 16. E desde os anos 20 eles começaram a filmar a família. Então, filmagem dos anos 20, 30, 40, até mais ou menos 50. Pelo lado do papai, o meu avô, que ninguém sabe explicar por quê, porque ele trabalhava numa empresa de importação na Cidade Baixa, não era um cara nada ligado às artes, que a família da mamãe é super ligada às artes, mas lá não. Então, até minha tia diz que acha que ele comprou essa câmera nos anos 20, de 16, o meu avô paterno, porque no lugar onde ele trabalhava, tinham umas pessoas muito ricas, que eram os presidentes dessas empresas, que parece que ele viu eles comprando, e meu avô era aquele homem assim, que ele é um self-made man, ele veio de baixo, não sabia nem escrever o nome, um cara incrível, mas ele tinha aquela vontade de fazer tudo, vamos dizer assim, que os ricos faziam. Então, todo filho tinha que ganhar o que era até assim, uma caneta de ouro, sei lá, da melhor marca. Ele se esforçava para dar aquela caneta de ouro. Então, sei lá, uma viagem, estudar, botou as filhas caçulas quando ele pôde ir no Sacré-Cœur, no Rio, porque disseram que era uma educação incrível.
Então, talvez ele tenha ouvido que filmar era uma coisa super bacana, não sei, moderna. Então, ele comprou essa câmera, ninguém sabe, porque meu pai já morreu, meu pai saberia dizer. Minhas tias não sabem falar o que, mas essa câmera apareceu nos anos 20 e ele começou a filmar a família. Então, ele filma a família, anos 20, você conhece, anos 30, mais ou menos até os anos 40. Nos anos 50, uma tia minha casa-se com uma pessoa que era um amador incrível da fotografia e da filmagem. Então, ele também tinha uma câmera 16 e esse já fazia trucagem, montagem e tudo. Ele começa a filmar a família de papai dos anos 50 até, depois Super 8, até anos, sei lá, 80. Então, esse material estava em poder desse, estava tudo misturado, porque eram de 3 linhas diferentes. E aí eu comecei a me interessar, porque apareceu um pouco desse material, eu fiquei louca, fiz esse curta, esse videoarte chamado Café com Pão e Manteiga Não, onde eu misturo imagens do hoje com esses fragmentos. Isso foi tipo 97, 98. Em 98, 97, 98, eu escrevi o projeto. E aí comecei a tentativa de vender esse projeto, que era a história de Salvador, através de imagens de arquivo de família. E tive assim, o privilégio, a sorte e o privilégio de conhecer João Moreira Salles numa oficina que ele foi dar em Salvador. E no final da oficina eu timidamente mostrei o projeto para ele. Ele ficou muito interessado e disse, eu quero te ajudar nisso aí, porque acho esse projeto incrível. E aí levou meus filmes, que eu pedi também para ele assistir, porque eu nunca tinha mostrado assim para uma pessoa, e eu tinha assim, um respeito enorme. Fiquei mais ainda encantada, porque essa oficina foi incrível, nunca tinha ouvido e visto coisas tão geniais, como ele fala muito bem, ele tem um conhecimento assim incrível, e o material que ele tinha, minha filha, era um negócio assim, que você ficava babando, desde que ele fazia. A fotografia no mundo estava assim, a pintura estava assim, tudo com slides incríveis, e então o documentário estava assado. Então, que eu tentava fazer, eu fazia minhas oficinas de vídeo no Goethe Instituto, e sem saber do curso dele, eu tentava fazer parecido com ele, só que eu não tinha nem o conhecimento dele, nem o material que ele tinha. Enfim, aí ele ficou de me dar uma força no que fosse possível, fez uma carta para que eu conseguisse apoio. Essa carta realmente foi forte, né? Porque era uma carta assim, muito contundente, que estava à disposição, a empresa dele, blá, blá, blá. E aí eu consegui vender o projeto, finalmente. E aí fui para o Rio, que ele ia ser meu consultor. E no Rio, ele disse, mas vem cá, Mônica, eu ia fazer tudo aqui em São Paulo, porque eu já tinha, minha filha já estava morando aqui, a mais velha, e tinham conseguido na Mega Filmes e tal. Aí ele disse, mas vem cá, quem é que vai montar esse filme? Eu disse, não sei, vai ser, sei lá, um editor lá do lugar que eu vou fazer. Ele, não, isso aí não é assim não, isso aí tem que ter um montador. Você conhece Jordana Berg? Eu digo, não, ele estava começando a conhecer uma relação com o Coutinho e com a Jordana, porque isso era em 2000. E ele começou, acho que foi em 99. Aí me apresentou a Jordana se apaixonou pelo filme, e aí ele disse, você vai fazer aqui no Rio, e eu vou te fazer uma coprodução, né? E a Videofilmes, eu montava na Videofilmes com Jordana, e na sexta, todo de segunda a sexta, e na sexta ele ia para a ilha para a gente comentar o filme. Então foi uma coisa assim, incrível. Escreveu matéria sobre isso, e o filme teve uma carreira ruim, porque logo depois do filme eu decidi, eu não investi. Eu tenho isso também, o artista tem isso, a gente tem que aprender a terminar um trabalho e entregar nas mãos de pessoas que possam fazer a vida, né, fazer a trajetória desse projeto. Naquela época eu nem pensava nisso, ganhei o festival lá da Patrícia Montemor, e ganhei o etnográfico, primeiro prêmio, ganhei o outro daquele lugar lá, Recine, que era da Arquivo Nacional, que era aquele cara, que eu esqueci o nome da época, um diretor. Enfim, mas não saiu para fora, passou pouco, porque também era um formato que eu e o João também não era um média-metragem, então não tinha uma carreira para cinema. Também não sei se fosse para o cinema, talvez não ia nem dar público, entendeu?
mas poderia ter viajado mais. Mas eu não me queixo, porque foi na época que eu já estava decidindo vir morar em São Paulo, então eram muitas coisas na cabeça que não dava nem conta e uma cidade ficou aí. Por causa de uma cidade, João, sem eu saber, até há pouco tempo ele me mostrou o textinho que ele falava. João estava dando um curso na PUC, em 2001 ou 2002, eu não sei. E na época, que eu não sei, logo na época do Uma Cidade, ele mostrava meu filme, falava sobre meu filme. Então, eu fiquei conhecida por esse filme através do João, mais do que até o próprio filme. Então, eu era chamada, esse filme me levou para muitos lugares, coisas, congressos de arquivo, discussões, papapá. Aí eu venho para São Paulo, isso já estava aqui em São Paulo, aí eu participei do primeiro pitching que foi feito entre o Instituto Moreira Salles e o GNT, que a minha ideia era continuar esse projeto, o GNT estava interessado, fazer uma cidade no Rio, uma cidade em São Paulo, com filmes de arquivo de famílias do Rio e de São Paulo. Mas acabou que o projeto não vingou e eu comecei, para sobreviver, eu comecei a fazer documentários, mas documentários para televisão, entendeu? Nada assim que fosse meu projeto, como foi autoral, entendeu? Então, eu circulei pouco no ano 2000, e também eu estava muito envolvida com as artes plásticas, resolvi fazer um mestrado, né, em artes visuais, voltei para Salvador para fazer esse mestrado, não para esse mestrado, por razões pessoais, por causa de um ex-namorado, voltei por paixão, e aí fiz esse mestrado, e lá eu estava querendo, eu fiz uma retrospectiva dos meus 20 anos, eu ganhei um prêmio, um edital do Correio, e aí foi incrível, porque foi um mergulho em todo o meu trabalho, de fotógrafa, de vídeo, foi tudo recriado, foi um momento muito, isso foi em 2007, muito forte, porque de 2001 até 2007 eu participei de Bienal aqui em São Paulo, o lado das artes plásticas ficou talvez mais evidente do que o do documentário, assim, em mim. E assim me dá muito prazer, porque é uma coisa que eu mesmo... Aí eu descobri que eu fazia, na minha retrospectiva, eu sempre trabalhei com imagem, né? E colagem também um pouco. E aí, colagem assim, de objetos, porque no Lambi Lambi eu fiz um painel de pentes, de todas as cores, de todos os tipos de pentes, que ficou incrível. Aí, nesse da retrospectiva, eu disse, eu quero fazer uma obra nova para ser a representação desse momento meu agora, da minha vida. E aí eu trabalhei com pano, fiz depois talvez eu tenha uma foto para vocês verem, um negócio que eu achei incrível, que me deu um prazer enorme. Eu fiz uma arte têxtil com feltro, umas flores, assim, um panô gigantesco, que ficou incrível. Então eu me voltei muito para isso, aí acabei de ganhar esse prêmio, aí eu resolvi fazer uma outra coisa experimentalíssima chamada Intervenção Doméstica, que eu ganhei um outro prêmio em Salvador, que eu fiquei 5 anos, de 2005 a 2010. E aí esse prêmio era para fazer uma exposição dentro do ateliê do meu avô, onde eu estava morando, que era, o conceito era, eu estava bem no final do mestrado, onde termina a vida e começa a obra do artista, onde é essa fronteira. Então, era uma exposição dentro do meu ateliê, onde a vida acontecia, minha mãe, minha neta, minha filha, e o público entrava como se visita uma galeria, com visita guiada, e tinham obras muito sutis, por exemplo, no meu quarto, onde eu durmo, tinha uma televisão com um videoprocesso, onde os 2 anos que eu fiz para montar essa exposição, um negócio assim que eu amei fazer, que me tomou, tudo isso me tomou tempo, né, porque eram projetos grandes. E aí fiz um doc TV, que também com imagem de arquivo, que é o Negros, que é a construção da imagem do negro através do filme de arquivo, que quando eu vi Uma Cidade, eu já fiquei com essa semente, eu digo, eu tenho que fazer isso porque me chamava atenção. Nos anos 20, o negro não aparece, depois ele se esconde, a câmera pega sem querer, você vai vendo até chegar nos anos 70, quando realmente a câmera busca o negro nas ruas. As babás botam as crianças na frente para não aparecer. Então é um filme com a mesma linguagem de Uma Cidade, quase sem texto, só música e imagens, mas que também ele ficou entre as 2 exposições. Ganhei o prêmio, botou no Doc TV, ganhei prêmio também no Recine, nesse outro da Patrícia, de novo, e são meus fãs lá nesse pessoal. E o filme ficou por aí, eu tô sempre... Que é isso, eu estava conversando hoje com uma amiga minha que é cineasta, que veio aqui para ver
o filme, o que eu estou terminando, e eu digo para ela, eu tenho uma insatisfação muito grande, essa insatisfação ao mesmo tempo em que é a minha mola propulsora, o que me move, é também contra mim no sentido de que eu acabo um trabalho, eu não quero mais nem ver. Eu quero hoje eu já estava com ela, eu nem acabei esse, e a gente, vamos fazer aquele, as duas já louquinhas, já querendo fazer. Então eu tenho que entender que eu tenho que me organizar de uma forma que eu talvez nunca tenha conseguido me organizar, que é acabar o filme, já ter o local, a produtora, a distribuidora, sei lá quem, que vai cuidar dele, porque minha cabeça já está em outro lugar. Porque não dá, e como eu sempre fui muito dessa linha da produção independente, onde você faz tudo, você acaba pecando na parte principal, que é visibilidade e distribuição. Porque você já está exausta. E já estão lhe chamando, e aquele dinheiro ali já acabou, aquilo ali para mim já é as contas, cadê, aluguel, nananã, você já está, a pessoa te chamou ali para um negócio, você já está se jogando. E a minha vida sempre foi assim, joga para lá, aí vai participar de um salão, vai ganhar dinheiro, eu estou indo, vamos embora. Não, agora desenvolver um negócio para televisão, então vamos. E assim vai. Talvez isso eu não tenha tido a visão macro ou uma visão mais de business que o cinema exige. Eu sou talvez mais artesanal, mais analógica, não sei exatamente o que é. Filha de comunista, não sei. Então, assim, o teu mestrado foi feito na Bahia, você foi, também? Na Belas Artes. Um só para poder ter registrado qual foi o tema, Então, o tema foi o seguinte, lá não tem cinema, né? Não tem faculdade de cinema. E aí eu estava lá desesperada em Salvador, porque eu voltei por causa de um amor, resolvi, eu sou movida a paixão, aí voltei para Salvador. Mas eu não voltei para a cidade, eu voltei para um homem. E um homem não dá conta dos anseios e na demanda de uma mulher. E eu comecei a ficar muito infeliz lá dentro, na cidade. E antes que eu desse um tilt na cabeça, eu disse, olhei para um lado, olhei para o outro, eu disse, o que é que eu vou fazer? Na verdade, quando eu decidi voltar para Salvador, por coincidência que a gente pensa que foi isso até que me movimentou, no órgão onde eu trabalhei com Tânia, estavam precisando de uma pessoa na área do audiovisual. E me perguntaram se eu queria um salário baixíssimo, mas aquilo foi um impulso. Se talvez não tivesse sido esse convite, talvez eu não tivesse coragem de sair daqui. Aqui eu era freelancer, mas aqui tem mercado, e lá não. Então eu fui, tem esse dado. Quando eu cheguei lá, que eu me vi de novo funcionária pública, eu surtei. Comecei a surtar lá dentro, né? E querendo, minha mãe dizia que eu dei uma de Don Quixote, porque eu querendo botar uma ordem num lugar que eu só ia ficar pouco tempo, me desgastando, porque quando você chega num lugar que já tem todo um vício do não trabalhar, você chega, eu sou hiperativa, né? Sou do fazer. Você chega querendo fazer, em vez das pessoas ficarem felizes, as pessoas te odeiam. Porque aquilo é um espelho do que elas não estão fazendo nada. Até macumba fizeram. Um dia na minha mesa tinha uma macumba. Porque eu virei, claro que tinham pessoas que gostavam de mim, mas era uma minoria. Então eu estava muito infeliz, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não podia largar, porque aquilo era o que pagava a conta, a minha comida, apesar de ser uma mixaria. Eu digo, eu vou voltar a estudar, para ver se eu dou que eu gosto de estudar há anos, vai ser interessante, 20 anos depois, sei lá, 30 anos depois, 30 anos, imagine, voltar. E aí não tinha cinema, qual é o curso que eu vou fazer? Só pode ser em Belas Artes, artes visuais. Peguei a melhor, considerada a melhor orientadora, mas que não foi legal para mim. Primeiro, o curso péssimo, né? Muito fraco. Pior do que quando eu estava nos anos 70. Para mim, foi assim, eu digo, não, isso não está acontecendo aqui. As instalações piores, tudo acabado. Professores no nível baixíssimo, eu sabia mais que os professores. Então, eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Aí, eu tenho um amigo meu que é um antropólogo da antropologia visual francês e que fez concurso na USP, é da USP Leste e tal, que é um cara muito inteligente e que disse, olha, isso aí é o caminho solitário. São raras as pessoas que conseguem um orientador bacana. Esqueça essa mulher, faça lá o proforme que você tem que fazer e eu vou te dar a orientação.
foi o primeiro, porque eu discutia com elas que sim. Então, qual era o tema do meu mestrado? Era fotografia, olhar e memória, gestos, objetos e animais de estimação, em cima do acervo da minha família. Isso aí já é um erro, porque gestos já é uma dissertação. Gestos, objetos se dividia em brinquedo, colar e gravata. Gestos, objetos e animais de estimação. Então, ela não teve a capacidade de me orientar. Tanto aí a minha dissertação, depois eu mostro, é bacana, mas é uma coisa assim que era várias dissertações e depois talvez um doutorado. Mas quem na Bahia para me orientar? Ninguém. E eu entrei com esse projeto, não dava para mudar tanto e ela não aceitava também. Não entendia nada, não aceitava. Aí esse amigo meu foi quem teve uma época que eu estava super confusa. Eu cheguei numa conversa que eu tinha com ela assim, horas e não chegava a lugar nenhum. Com ele, em 5 minutos, ele disse, não, isso aqui é uma questão de critério. Pam, 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 pam. Aí eu, uau, ia para frente. Aí Tânia ficou 2 fins de semana dentro da minha casa, também, por 2 períodos, me orientando, lendo e tal. Então, eu fui orientada por eles. Foi bacana a experiência? Foi prazerosíssima, porque eu com aquele acervo, não só o prazer de estar dando um lugar àquilo e estar me aprofundando, e foi daí que nasceu a intervenção doméstica, porque minha filha, que trabalha com imagem, também é fotógrafa, começou a me filmar o processo todo disso, que virou a exposição Intervenção Doméstica, porque a obra principal dessa exposição é a dissertação transformada num livro-objeto. Basta lhe dizer que eu dizia para ela, como eu estava na área das poéticas visuais, como eles chamam lá, você pode ter a dissertação e uma obra. Então eu dizia, minha obra é um livro-objeto. Ela não entendia. Mas você é de vídeo. Você tem que fazer o vídeo. Porque isso, e ela estava interessada, porque isso para ela era novidade. Eu digo, mas eu não quero fazer o vídeo. Eu sou justamente porque eu sou do vídeo que eu quero fazer um livro. Livro-objeto, ela não entendia que era um gênero de arte, que hoje em dia que nem tem escultura, que nem ninguém entendia o que era instalação, que essa primeira instalação. Eu fui pedir apoio quando eu voltei da Alemanha, numa loja, porque eu precisava de tecidos. E aí cheguei lá e disse, não, que eu vou fazer a instalação de quê, minha filha? Elétrica? É nesse nível. Não, instalação. Hoje em dia, não sabe? Sim, instalação é um gênero. Como? Não, a mesma coisa. Você imagina uma mulher de doutorado não entender que eu tive que fazer uma exposição por vídeo ridícula, de má vontade. Mas eu fiz meu livro e fiz minha exposição. Que ela, se ela tivesse investido nisso, seria muito mais interessante. Mas é isso, foi isso a minha experiência. Aí eu desisti, eu ia fazer doutorado aqui na USP e me inscrevi como aluna especial. Tive uma decepção tremenda. Eu digo, não, eu não vou aguentar. A pessoa que eu achei que ia ser minha orientadora, já no final do curso, porque eu entrei como aluna especial, para entender o jargão, porque a USP, aquela coisa, eu sei que cheguei lá, as aulas, eu tinha vontade de... Ela só lendo textos. Era um sono que me dava, menino, uns textos chatésimos. Eu digo, meu Deus, que é isso? Eu estou pagando um karma, o que é isso? Não, pelo amor de Deus, a academia não me quer, eu quero a academia, mas a academia não me quer, que experiência péssima. Eu não, com 58 anos, não posso. Eu tinha que botar um palito de fósforo para aguentar a hora dessa mulher. 4 horas, aquela voz ali, eu não aguentava. Textos horrorosos, insuportáveis. No fim das contas, uma das artistas que eu admiro e que meu trabalho dialoga muito, que é a Sophie Calle, que eu conheço muito antes dela explodir aqui, da Solange Farca do Vida do Brasil trazer, porque ela é uma personagem real do livro de Paul Auster. E eu leio Paul Auster desde que ele começou. E eu tenho um grande amigo, que é artista visual nos Estados Unidos, e que eu falei, ela está com outro nome no livro, ele falou, você vai amar essa artista que ninguém conhecia no Brasil. Eu comecei a pesquisar, amei. Quando ela veio aqui, eu já conhecia de velho. Quando eu falei que eu gostava de Sophie Calle, a mulher odiava a Sophie Calle, que aquilo não era arte. Eu disse, então... Eu disse, imagine, eu vou fazer meu projeto. Meu projeto chamava Corpo Possível, que é corpo na frente da câmera, corpo atrás e na frente.
que era sobre o meu próprio trabalho. Que eu estava achando interessantíssimo. Ela achando lixo. Eu digo, não, tô fora. Daqui que eu vou achar uma outra, aos 60 anos, eu não vou fazer concurso mais. Para que eu vou para isso, né? Para me desgastar. Esse amigo meu, que é da USP, dizia, Mônica, isso aqui é um inferno. Porque ele é professor, ele sabe o que ele está sofrendo lá dentro, entendeu? Para que você vem para cá? Para fazer o quê? Se eu fosse rica, talvez eu fosse só para estudar, porque eu amo estudar, mas não é o caso. Imagine, fazer um doutorado, eu não ia ter nem tempo, eu fiquei pensando, porque a bolsa não ia me sustentar. E como é que eu ia 4 anos, né? Enfim, pronto, encerrei. Eu fiquei triste, que eu queria fazer meu doutorado, corpo possível, quem sabe, ainda vai fazer com 70 anos. Quando eu estava na recuperação dos filmes para Uma Cidade, eu estava louca, que eu sabia que o casamento de meus pais tinha sido filmado. Como foi um casamento que durou muito pouco e um casamento conflituoso, eu tinha muita vontade de ver esse filme, né? Como qualquer filha. E aí, eu estava vendo filme de outros tios, porque desde os anos 20 foram filmando vários casamentos. O dos meus pais foi em 54, eu digo, esse filme vai estar ótimo, porque os outros estavam incríveis. Quando apareceu o filme do casamento dos meus pais, eu cheguei a te mostrar? Não, né? Eu tomei um choque, porque não tinha nada quase. Eu tinha que fazer um esforço para ver minha mãe e meu pai. Ao mesmo tempo em que era um choque, que eu não ia poder ver nada daquele dia, foi um impacto também incrível, no sentido de que plasticamente os efeitos do tempo na película tinham uma força assim, plástica que eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E aí, ali ficou aquela semente. Em 2003 eu comecei a escrever esse projeto de fazer um filme sobre o casamento dos meus pais, a partir desse filme, né, do casamento, com minha mãe participando, meu pai já estava morto, a visão da minha mãe sobre esse casamento. Hoje até a menina perguntou por que eu fiz esse filme. Talvez até para dar voz à minha mãe, porque como foi ela que quis a separação, foi uma coisa sofrida, todo mundo sofreu bullying, porque meu pai, um homem intelectual, um pai incrível, mas machão, como todos os homens daquela época, a maioria, todos não, mas a maioria nordestina. E minha mãe, eu acredito que sofreu muito mais a pressão do que meu pai, né? Então era quase também um espaço para minha mãe falar o lado dela, a versão dela. Não que ela precisasse, porque ela sempre foi uma mulher muito livre, que fez a vida dela independente do que as pessoas estavam pensando ou achando. Não sei direito. E aí comecei a escrever esse projeto, bota ali, bota acolá, não entra, engaveta de novo, entra outra coisa. Finalmente, eu ganhei o edital da Bahia, do governo da Bahia, para fazer, inclusive seria meu primeiro longa. Me deu vontade de experimentar o que é o longa, ir para um cinema. E aí comecei, fiz o projeto, ganhei e fui, né, para Salvador, porque a sinopse é uma mulher de 80 anos refletindo sobre o casamento em confronto com as imagens que sobraram desse casamento, que são filmes, fotos. Então eu fiquei o tempo inteiro dentro da casa, porque essa casa foi a que meu avô construiu, minha mãe nasceu, casou ali, o casamento foi dentro da casa, os filhos nasceram ali, separou ali, ela morou no Rio, mas voltou e mora lá. Então tudo é dentro da casa, as projeções, é como se eu fiz como se fosse um livro, capítulos, tem um prólogo onde eu explico para ela que ela não sabia direito como era, que eu digo, eu não quero te falar nada para não perder a surpresa e tal. E aí eu começo, projeto um filme, ela faz comentários, eu pergunto, aí vai para fotos, aí ela vai para os lugares onde as fotos foram feitas e assim vai e eu vou junto dela. Que eu estou na fase de construir o meu personagem, porque eu tenho falado, depois que eu comecei a montar, eu comecei a falar coisas que eu fui colocando e estou nesse impasse, se eu entro, até que ponto eu entro, o que é que eu quero dizer, porque tem horas que eu digo recordações, tem hora que eu falo sobre aquela imagem, enfim, ainda estou nesse processo. Agora, o que eu tenho a dizer é que foi um processo muito sofrido para mim, quando eu cheguei na ilha. Enquanto eu estava fazendo, acho que eu estava amortecida, ou eu criei uma barreira
para não me emocionar, ou eu estava tão emocionada que eu não entendi direito o que, é que eu estava fazendo. Quando eu comecei a ouvir o depoimento de minha mãe, eu surtei disso, não quero mais fazer esse filme, porque era tipo assim, meu pai saindo como um machão. Porque até eu entender que aquilo é sobre o marido dela e não sobre meu pai, foi um parto de fórceps, porque eu teve um momento no Rio que eu disse, eu não quero mais fazer esse filme. Eu vou acabar, porque é um prêmio do governo, só vai ver eu, Jordana, eu vou entregar no governo da Bahia e vou dizer que o filme não prestou, sei lá o que eu vou dizer. Eu tive crises, eu tô agora com meu leite, tive labirintite emocional, acordava com ânsia de vômito, ia dormir com ânsia de vômito. Foi uma coisa que eu nunca passei na minha vida. E digo que é mexer com essas coisas. Eu, na ilha de edição, tinha dias que eu chorava, tinha dias que eu virava 3 anos de idade, começava a ter lembranças. Foi aí que Jordana disse, tem que começar a gravar essas coisas, porque eram insights que vinham, sabe? Em ondas. E você chegou a gravar? Gravei, tô gravando no celular. Ou então ia para casa e gravava sozinha, trazia, e a gente está nessa coisa onde minha voz entra, se vai entrar, porque hoje eu mostrei uma amiga minha, super sensível, que é cineasta, e ela acha que minha voz está demais, que ela precisa de um pouco de silêncio. E aí vamos ver o que é que o senhor vai dizer sexta-feira, né, João? Ah, sim, já deu para entender. Aí ele vai ver, e o cara do dinamarquês viu, gostou muito, mas também questionou a minha voz, que foi Jordana que estava muito nessa linha de que minha voz tinha que entrar. E o Nils também questiona, porque acha que não está bem construído, ou entra, ou não entra, ou entra mais bem construído, e realmente foi uma coisa que aconteceu no processo da edição. Então agora eu estou vou ouvir João, e estou mais assim, essa menina gostou muito, o dinamarquês também, então isso deu um pouco de alento, e eu estou tentando construir a fala sobre o meu pai, para que fique claro que meu pai foi um machão com ela, mas foi um professor incrível, foi um pai incrível, que uma coisa não tem nada a ver com outra, porque senão vai ficar lá do jeito que está, parece que seu pai foi aquele homem horrível que castrou sua mãe e pronto. E não é isso que eu quero. Mônica, obrigada, a entrevista foi maravilhosa. Obrigada.